Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui, poder falar um pouco dessa questão de Brasil, que acho que o Ronaldo Lemos deu uma dica aí no final também, falar um pouquinho do país que a gente vive, né? Vamos falar um pouquinho de Brasil. O Brasil vive um momento muito especial, né? A gente está falando basicamente de um país que está crescendo, inflação sob controle, petróleo, Copa do Mundo, Olimpíada, né? Então a gente está, todo mundo muito animado com relação às perspectivas do Brasil, parece que só tem notícias boas, né? Eu queria só fazer, não um contraponto, porque eu acho que eu também estou otimista, acho que as coisas devem caminhar bem, né? Mas falar um pouco sobre como é que a gente encara essa situação de irmos bem num país que vai mal, né? Quer dizer, como é que, eu tenho dito que acho que não dá para irmos bem indefinidamente num país que vai mal. Eu estava em Madrid na semana passada, eu sou presidente do Grupo Santander aqui no Brasil, e no domingo o cara veio me trazer um encarte do jornal El País, que é o jornal mais importante de Madrid, que falava sobre a questão da violência nas favelas no Rio de Janeiro, né? E eu fiquei envergonhado daquele negócio, né? Como é que pode a gente conviver com tudo isso, né? Como é que a gente fala tanto de um país que vai bem e deixa uma grande parte da população por detrás? Eu sempre tive para mim muito claro que não dá para irmos bem num país que vai mal. Blindar carro, subir muro, não vai resolver o problema. Ou a gente traz todo mundo junto, ou isso aqui vai ser um problema lá na frente, né? E na mão de quem que está isso? Quer dizer, o que as empresas podem fazer para isso? O que as pessoas podem fazer para isso? Costumo dizer que importa sim o que você faz no dia a dia. Eu falo primeiro de empresas, depois falo de pessoas, mas misturar um pouco os dois, obviamente. Importa o que você faz no dia a dia, né? Eu dava como exemplo, para chocar todo mundo, que tem traficantes, na verdade, que cuidam de favelas, de idosos, né, de creches, mas isso não os transforma em cidadão com responsabilidade social, né? Porque o que ele faz no dia a dia é uma coisa de marginal, portanto o resto não importa mais. Então, eu acho que isso vale para as organizações também. Lógico que o país tem carências, lógico que tem que ter problemas assistenciais, eu não sou nada contra isso. Mas sou muito a favor de o que você faz no dia a dia. O que você faz no dia a dia está agregando valor? Você está fazendo a coisa que no dia a dia, de fato, está de alguma maneira construindo para que a gente possa ter um país melhor? E acho que esse é o ponto que pegou um pouquinho na introdução que ele fez aqui, na questão do trabalho em banco. Então, vamos fazer as perguntas de banco. Eu tenho algo a ver com o fato de que uma empresa para a qual eu fiz um empréstimo está causando um dano no meio ambiente ou não é problema meu? Eu devo contratar a empresa que cobra menos, independentemente dela pagar imposto ou não? Ou eu estou preocupado em saber se a empresa no fundo está ou não está pagando imposto? Estou preocupado com a situação dos meus fornecedores, dos meus funcionários, com diversidade? Ou meu negócio é lucro? Bom, a gente pôs na cabeça o seguinte: importa sim como você constrói o seu resultado. Você vai agregar valor, mas você precisa fazer a coisa de uma maneira a levar em consideração o impacto que você causa em tudo com você interage. Primeiro foi meio ambiente. Foi curioso até, porque o primeiro exemplo que me surgiu, até não foi dos mais difíceis, era uma empresa de pesca de camarão predatória, né? A gente deve trabalhar com isso ou não? Então, eu não entendo nada disso, mas eu imagino que uma empresa que faça alguma coisa predatória, isso quer dizer que com o passar do tempo ela não vai mais poder fazer. Então, como é que eu vou emprestar dinheiro para essa empresa? Então vamos colocar a empresa para fora? Não. E se a gente fosse lá conversar? E fomos lá conversar e no fim financiamos, né, um oceanógrafo, que eu não entendo nada desse assunto, mas ele entendia, para ver como é que você poderia fazer uma coisa, né, diferente e que fosse sustentável, no sentido de que ele pudesse continuar aquela pesca por um período muito grande. E conseguiu fazer isso. E todos saíram ganhando. A empresa, porque vai ter uma perspectiva de negócio muito melhor, o banco, porque fez uma operação com a empresa, e quem gosta de camarão, porque vai poder comer camarão por mais tempo, porque foi mudado totalmente a maneira de se trabalhar, né? E isso pegou muito forte dentro do grupo, né? Então, primeiro fomos olhar, o que a gente faz dentro de casa? O banco não é exatamente uma indústria que polui, né? Então, o que a gente faz com relação ao meio ambiente? E a questão social? E a questão da educação financeira? O que nós estamos fazendo? Como é que a gente trabalha? E fomos trabalhar todos esses aspectos para depois poder falar com os nossos clientes. Então, mais um exemplo super presente. Aliás, é interessante porque hoje de manhã, né, a semana é meio corrida, eu tive mais cedo na GV fazendo uma palestra para 120 estudantes de vários países do mundo, num programa chamado One MBA da GV, falando justamente sobre essa questão de compatibilização de ética nos negócios, né? De colocar de lado essa questão do falso dilema, né? Ou você faz os negócios, ou você respeita o meio ambiente, sociedade e tudo mais. Os dois não dá, sabe como é que é. Eu vou voltar já a falar sobre isso. Vou dar um outro exemplo aqui. Uma empresa de motoboy, né? Esse é um exemplo bem marcante. Morre um motoboy por dia em São Paulo. Questão: o banco é responsável por isso ou não? As empresas onde vocês possam trabalhar ou com as quais se relacionam é responsável por isso ou não?
A pessoa fala, não é problema meu, não tem nada a ver, nem sei como é que funciona. A outra atitude é saber, eu acho que somos responsáveis, sim. Acho que é muito cinismo falar, não tenho nada a ver com isso, e deixa lá, e se morrer, morreu. O que a gente fez? Fomos falar com uma empresa chamada Help Express, uma senhora chamada Ione, que contra todos os que trabalham nessa indústria de motoboy, ela começou a treinar o motoboy, melhorou a qualidade do equipamento, treinou as famílias e, pasmem, reduziu a zero o número de acidentes e entrega mais rápido que as outras. Por quê? Porque provavelmente, se você trata bem o motoboy e dá condições, ele tem uma recíproca dele para também dar a qualidade, o melhor dele para que aquele negócio se viabilize. Podia ter tido atitude que não é problema meu. Uma outra empresa prestava serviço e cobrava mais barato, depois descobrimos que não pagava impostos. Pergunta, o banco tem algo a ver com isso ou não? Não quero entrar no aspecto legal, que é uma outra discussão. No aspecto moral. Tem algo a ver? Minha conclusão foi a seguinte, se nós precisamos disso para viabilizar o banco, nós temos algum problema. Não é possível. Eu não quero mais saber de contratar pessoas que não tenham exatamente essa visão de como se relacionar com a sociedade, inclusive com relação ao meio ambiente, com relação à questão social, com relação à questão da diversidade. E a gente conseguiu trazer uma série desses exemplos para o dia a dia, dentro da ideia que o Ronaldo estava falando um pouco, da transparência, né? Eu acho que o mundo agora, e mais do que nunca, e esse evento aqui é mais um exemplo disso, né? Não tem on e off. Você está on o tempo todo. Tudo o que você faz deve ser visto como parte da construção de uma visão maior, de uma imagem, de um trabalho, de um impacto que você causa. Então não adianta ficar com essa ideia de que só o que você está mostrando para a pessoa é aquilo que ela está vendo. Ela está vendo muito mais, né? Todos os mecanismos, todas as tecnologias novas, o que eu recebo de e-mail diretamente de clientes, de funcionários, de fornecedores, com críticas, e críticas boas, falando, mas você falou isso, mas no seu banco acontece aquilo. É ótimo, tem 50 mil pessoas, deve ter de tudo lá dentro. Costumo brincar que deve ter até alguém normal. Eu não vi ninguém normal até agora, mas deve haver, nem mesmo quem vos fala é normal, mas deve ter alguém que é normal. Tem de tudo, logicamente, aquilo é uma síntese um pouco da sociedade que a gente tenta melhorar. Mas a questão é, o fato de eu não ter resposta, o fato de eu não saber fazer, não quer dizer que a pergunta não está lá, que a intenção não esteja lá. E o que a gente está fazendo com o tempo é ver se muda um pouco essa mentalidade, colocar em todo, né, eu falo sempre que é construir não apenas um banco melhor, mas um mercado melhor e um país melhor. Né? Quer dizer, como é que a gente articula tudo isso, de maneira que a gente possa ter concretamente exemplos que apontem na direção daquilo que você entenda que deve ser feito. O banco tem suas peculiaridades, mas todas as empresas têm alguma coisa a ver. Questão de fornecedores, questão de como é que você se relaciona, a questão da diversidade. Diversidade, vamos dar oportunidade para todo mundo? Não vamos. Deve ter cota? Devo forçar? Não devo forçar? Como é que a gente lida com esse problema? Eu costumo dizer que a diferença faz a diferença. Não tem nada melhor do que você ter um problema sendo visto por pessoas com pontos de vista diferentes que permitem a você ter a melhor visão daquilo. Mas o que eu descobri é que o maior problema que eu tinha na questão de diferenças, na questão de diversidade, não é questão racial, não é questão de condição física, orientação sexual, o que for, é questão do pensamento. Como as pessoas são pouco tolerantes com alguém que não pense como elas. Né? E como são inteligentes as pessoas que pensam como nós pensamos. Né? Isso é uma coisa impressionante. E como é ruim você, no fundo, se cercar disso. Né? Então, se cercar dessas pessoas. Como é ruim para o grupo, né? Ter essa visão única de como é que você se relaciona com pessoas que não têm condição de ter o controverso, de poder crescer. Né? Então, eu acho que o que a gente está falando é justamente disso, né? De ter as perguntas certas e trazer as perguntas para o dia a dia. Né? Como é que você faz isso? Como é que você incorpora isso na empresa? Eu costumo dizer que a ideia do give back que os americanos têm, que é basicamente passar caneta no cheque e a borracha na consciência, não é o caminho. O caminho é você fazer a coisa certa e depois, obviamente, em função de uma sociedade carente como é a nossa, ter sim seus programas, mas baseado também naquilo que você faz no dia a dia. Né? Isso é empresa, né? E nós como indivíduos, né? Quer dizer, como é que funciona? Como é que eu entrei nessa, né? E por que eu peguei um sábado de manhã, estou aqui, no sábado de manhã eu estava lá na GV? É um pouco essa causa, essa visão, né? De que eu acho que a gente tem que ter um referencial de que no Brasil você pode ter sucesso sem transigir. Né? Isso é uma coisa que eu passei a vida inteira. Eu estava lembrando ainda nessa palestra da GV, que eu estudei na GV, e tinha sempre, eu também no colégio que eu fiz antes, sempre tinha esse negócio de você mudou muito, a geração de vocês já é diferente, mas enfim, costumo dizer que assim, a nossa geração não deixou um mundo melhor para os nossos filhos, vai deixar pelo menos filhos melhores para o nosso mundo. Né? Acho que vocês vão fazer um trabalho melhor do que a minha geração fez. Mas era comum chegar na escola e tinha um problema, tinha uma prova, e daí, você estudou? E o legal era responder não.
Não estudei, fui no jogo, fui no cinema, tá meio blasé, sempre dá um jeito de passar sem estudar, sem fazer muito. O cara que estudava, ela certamente não tinha aceitação social, é solapado, né? Expressão, me desculpe aqui, né? Um CDF nada mais é do que trazer para baixo quem está lá em cima, né? Para ver se deixa todo mundo medíocre e vamos que vamos. Né? E eu fui estudar no exterior e aconteceu um episódio muito marcante para mim. Né? Cheguei lá, um dia aparece um suíço, tinha que ser um suíço queimado, e tinha uma prova, né? O americano perguntou para ele assim, você não estudou? Ele falou, não, fui velejar. E eu estava ouvindo esse diálogo, né? Ele faz no Brasil, o cara era um herói aqui. Ele falou, não, você é louco, o americano falou, você é louco, cara, é uma prova hoje, você foi velejar. Eu fiquei pensando na inversão de valores que temos aqui, né? Nessa questão da valorização daquele que consegue alguma coisa através de um atalho sem que tenha colocado na mesa o esforço que dele se espera. Né? E isso me marcou muito. Né? Eu, quando voltei para o Brasil, eu fui dar aula, né? Dar aula até para falar um pouquinho sobre o negócio de ética, fui dar aula sobre, para vocês deve ser um choque aqui, sobre futuros derivativos, que um negócio pessoal falou, o que é isso? Né? E era muito associado sempre com manipulação. Né? E estou no meio da aula lá, e alguém levanta a mão para mim e fala, professor, mas a gente não pode usar esse tipo de instrumento financeiro para evitar imposto de renda, ou para forçar a valorização de um preço ou de outro? E eu caiu na hora uma coisa, falei, olha, isso aqui é a mesma coisa que perguntar no professor de autoescola se você pode matar alguém com o seu automóvel. A resposta é sim. Mas é por isso que a gente tem uma série de ensinamentos, de autorizações, de educação, na verdade, para que você aprenda a lidar com o automóvel, né? Que pode sim causar grandes estragos, se mal utilizado, assim como é também questão de instrumentos financeiros. Mas eu não estou aqui para ensinar isso. Eu estou aqui para ensinar como se faz um bom uso, se melhora a gestão financeira e, portanto, se agrega valor para a sociedade através do bom uso desses instrumentos. E me caiu essa ficha também nesse dia, somando tudo, de que a gente deveria falar mais sobre essa questão de ser uma referência, assim, ter menos vergonha de falar que o que nós estávamos fazendo estava agregando valor para a sociedade e que estávamos fazendo sem transigir e que eu estava tendo, né, no caso, eu acabei sendo promovido para presidente na época BNAMA, o Banco Real, né, e falei assim, eu vou começar a falar um pouco mais, porque sempre fica a ideia, eu sei que tem, e deve ter num grupo desses também, sempre tem alguém que pensa, alguma coisa fez, a vida não é assim, a gente sabe como é que é no Brasil, pois eu comecei a adotar esse negócio que a coisa não é assim mesmo, e não precisa ser assim mesmo, se a gente não quiser que seja assim mesmo, mas está nas nossas mãos. Né? Eu acho que esse é importante lembrar, quer dizer, é no dia a dia das atitudes. Né? É um filósofo americano, Ralph Emerson, que fala, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. E isso balizou minha vida. É o que você faz no dia a dia. Acho que nós temos no Brasil uma tolerância com relação a pequenos delitos, né? Uma tolerância, até uma leniência no vocabulário, de chamar de informal, né? Um tipo de atividade econômica que tecnicamente é ilegal, e acho que a gente teria muito mais coercitivo se entendesse que é ilegal algumas coisas, não são apenas atividades informais, para que a gente coloque todo mundo numa mesma página, e a gente possa ter, eu falo que a gente tem uma mania também, de ficar sempre olhando para o governo. Né? Eu faço questão nessas palestras de não falar uma coisa do governo. Está na nossa mão. Né? O país precisa, sim, de reforma de previdência, trabalhista, fiscal, tributária, mas a mais importante é a reforma de valores. Reforma de valores não é o governo que faz. Somos nós, no dia a dia, na nossa atitude diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de uma multa de trânsito, diante de uma multa de um fiscal. Como é que você reage àquilo? O que você faz e o que você dá como exemplo? Eu não sei definir ética também, nem quero. Vou ser muito pouco filosófico, eu costumo dizer que ética é fazer a coisa de uma forma que você possa conversar à noite com seus filhos na mesa da sala de jantar. Você pode conversar, provavelmente o que você fez foi ético e foi transparente. Né? Mas eu acho que essa ideia que a sociedade que nós vivemos, ela não é dissociada de nós. Ela é, sim, a somatória do que cada um de nós faz no dia a dia. Sociedade não existe. Ela é simplesmente a somatória do que eu faço, do que ela faz, do que ele faz. Cada um faz uma coisa. Somatória disso da sociedade que somos no Brasil. Né? Então, eu queria só terminar, encaminhando aqui para o encerramento da mensagem que eu queria passar, e que, no fundo, né, o Brasil vai ser o que dele nós fizermos. Né? Não existe outra coisa. Não está sendo terceirizado para que o governo faça, para que a gente fique do lado de cá, mas sim para que nós nos mobilizemos. Eu lembro, e dou sempre esse exemplo também, que a gente está evoluindo muito como consumidor. Né? Eu lembro que o meu pai, há muitos anos atrás, comprou um liquidificador na saudosa Casas Mapping. E daí fomos lá, né? Eu e ele, que o liquidificador não tinha funcionado. E o cara falou assim,
olha, o senhor abriu a embalagem, agora não dá mais para trocar o liquidificador. Eu falei, mas peraí, meu pai falou, como é que você queria que eu soubesse que ele não funcionava antes de abrir? Ah, mas o senhor abriu, sinto muito, agora é o problema do senhor. E era assim que era tratado um consumidor no Brasil há 20, 25 anos atrás. Evoluímos muito. O consumidor hoje, não preciso dizer, você vai lá, você troca o produto, recebe dinheiro, assunto liquidado. Essa é uma evolução que vocês não percebem, que muitos de vocês mais jovens que eu estou vendo não viram como é que a coisa começou. Daí passou a ser também uma coisa de consumidor de serviços. Né? É a gente entender que em serviço, que é menos tangível, porque eu não sei se funciona ou não funciona, se fui bem atendido no restaurante ou no banco ou não fui, mas o liquidificador você sabe. Não sabe, mas as pessoas estão passando a reclamar, que eu acho ótimo. Aliás, só reclama quem tem autoestima e acha que merece alguma coisa melhor do que aquilo que foi dado. Né? Mas nós não evoluímos ainda como consumidor de cidadania. Né? A gente continua votando, continua pagando imposto, mas como se fosse uma coisa distinta, nos colocamos confortavelmente na posição de ficar aqui, com uma série de pequenos delitos, e criticando os que estão lá como se fossem coisas dissociadas. Temos que entender que é a somatória das nossas atitudes que faz o que está lá, e dois, que nós temos que nos conectar, porque fomos nós que pagamos com votos ou impostos aqueles que estão lá. Né? Então essa ideia de que o Brasil vai ser o que dele nós fizermos, e se nós queremos de fato mudar o Brasil, eu acho que o mais importante é lembrar da frase de Gandhi, que dizia, nós temos que ser a mudança que queremos ver no mundo. Muito obrigado, essa é a mensagem. Obrigado, obrigado. Obrigado. Parabéns.